Daniel sempre acreditou que controle era sinônimo de poder. Controlava empresas, reuniões, pessoas, horários. Controlava até o silêncio da própria casa, grande demais para um homem que vivia sozinho desde o divórcio. Tudo funcionava como um relógio, exceto algo que começou a incomodá-lo sem explicação. Luana, a faxineira, grávida de meses avançados, barriga já impossível de ignorar, mas com o mesmo comportamento de sempre. Discreta, educada, silenciosa. Entrava cedo, saía cedo. Nunca reclamava, nunca pedia nada, nunca falava da própria vida. Naquela manhã, Daniel percebeu algo diferente. Luana demorava mais do que o normal para subir as escadas. Parava, respirava fundo, apoiava a mão na parede. Mesmo assim, continuava trabalhando, como se a dor não tivesse direito de existir. Você deveria descansar, ele disse, quase por impulso. Luana congelou por um segundo. Depois sorriu, aquele sorriso curto de quem não quer incomodar. Está tudo bem, Sr. Daniel. Mas não estava. Horas depois, Daniel encontrou sangue no pano que ela havia escondido no lixo. Pouco, quase nada. Mas suficiente para disparar um alerta que ele não sentia há anos. Medo. Você vai ao médico hoje? Ele afirmou. Não perguntou. Luana hesitou. Olhou para a barriga. Depois para o chão. Eu não posso faltar, respondeu baixo. Preciso do trabalho. A frase bateu mais forte do que qualquer discussão empresarial que Daniel já tivera. Naquele instante, ele percebeu. Não sabia absolutamente nada sobre a mulher que limpava sua casa todos os dias. E isso estava prestes a mudar tudo. Daniel não era um homem acostumado a insistir em assuntos pessoais. Mas naquele dia, algo o impedia de seguir em frente como sempre. Quem é o pai da criança? Perguntou, direto, sem rodeios. Luana levantou o olhar devagar. Os olhos marejaram, mas ela não chorou. Ele não sabe que o bebê existe, respondeu. E é melhor que continue assim. O silêncio que se formou foi pesado. Daniel sentiu um incômodo estranho, quase físico. Algo naquela resposta não fazia sentido. Não era vergonha, não era medo comum. Era proteção. Você está escondendo alguma coisa, ele disse. Luana respirou fundo. Pela primeira vez desde que começou a trabalhar ali, sentou-se. Apoiou as mãos na barriga, como se pedisse força. Senhor Daniel, eu só quero trabalhar em paz até meu filho nascer. Depois disso eu vou embora. Ir embora para onde? Ela não respondeu. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. Revivia a cena repetidas vezes. A forma como Luana evitava detalhes. O cuidado excessivo com a própria identidade. O medo constante de ser vista demais. Movido por algo que ele mesmo não compreendia, fez algo que jamais faria com qualquer funcionário. Mandou investigar. Não para puni-la. Não para controlá-la. Mas para entender quem ela realmente era. O relatório chegou 2 dias depois. E quando Daniel leu a primeira linha, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Porque a verdade sobre Luana não apenas mudaria a vida dela. Mudaria dele para sempre. Daniel demorou alguns segundos para conseguir continuar lendo o relatório. O papel em suas mãos parecia mais pesado do que deveria. Não pelo volume de informações, mas pelo impacto silencioso de cada linha. Luana não era apenas uma faxineira grávida tentando sobreviver. A vida dela carregava camadas que ele jamais imaginaria se não tivesse ido além do óbvio. Luana Alves, 28 anos. Natural do interior. Histórico escolar interrompido cedo. Mãe falecida. Pai ausente. Nenhum registro criminal. Nenhuma dívida relevante. Mas havia algo que fez o coração de Daniel bater mais rápido. Um processo antigo arquivado, envolvendo uma grande construtora, empresa que, por coincidência cruel, pertencia ao grupo empresarial dele. O processo falava de um acidente, um desabamento, trabalhadores terceirizados, indenizações nunca pagas, uma viúva, uma criança pequena. Luana. Daniel fechou os olhos. As lembranças vieram como um soco. Ele lembrava daquele caso. Lembrava de ter assinado papéis, confiado em relatórios frios, seguido a lógica dos números.
O prejuízo precisava ser contido. O caso precisava ser encerrado. Nunca pensou nos rostos. Agora, o rosto tinha nome. Voz baixa. Mãos calejadas. Uma barriga crescendo sob esforço diário. O relatório continuava. Luana estava grávida de um menino. Trabalhava em 3 lugares diferentes antes de conseguir aquele emprego fixo. Dormia pouco. Alimentava-se mal. Mesmo assim, recusava ajuda pública. Não queria chamar atenção. Não queria ser rastreada. Daniel sentiu algo que não sentia há décadas: vergonha. Na manhã seguinte, ele a chamou para conversar. Não no escritório. Na cozinha. Sem formalidades. Luana, começou, com cuidado. Eu sei sobre o processo. Ela empalideceu. Eu não queria problemas, disse rápido. Nunca quis. Eu só precisava trabalhar. Eu sei, ele respondeu. E é exatamente por isso que precisamos conversar. Luana levou a mão à barriga, instintivamente. Proteção pura. O que o senhor quer de mim? Daniel respirou fundo. Min, quero consertar o que foi quebrado. Ela riu, sem humor. Algumas coisas não se consertam, senhor Daniel. Só se aprende a viver com elas. Mas pela primeira vez, havia algo diferente no olhar dela. Uma fresta de esperança que ela não queria admitir. Daniel passou os dias seguintes revisando decisões antigas como quem revisita feridas mal fechadas. Percebeu o quanto havia vivido protegido por relatórios, planilhas e intermediários. Nunca precisara olhar alguém nos olhos para dizer não. Agora, a consequência estava sentada todos os dias na cozinha de sua casa, limpando o chão enquanto carregava um filho no ventre. Ele decidiu agir. Não com dinheiro imediato. Não com promessas vazias. Mas com presença. Passou a chegar mais cedo. Observava Luana trabalhar. Notava como ela falava sozinha com o bebê, como fazia pausas discretas quando a dor apertava, como escondia o cansaço atrás de um profissionalismo quase doloroso. Certo dia, encontrou-a sentada no chão da lavanderia, respirando com dificuldade. Você está tendo contrações, ele disse, alarmado. Falsas, ela respondeu, ofegante. Já passou. Daniel não discutiu. Pegou o telefone. Estou te levando ao médico. Não, ela disse firme. Se eu faltar, posso perder o emprego. Ele se ajoelhou à frente dela, algo que nenhum funcionário jamais tinha visto. Você não vai perder nada, disse com a voz embargada. Eu prometo. No hospital, Daniel ficou ao lado dela durante todo o atendimento. Ouviu o batimento do bebê pela primeira vez. Forte. Regular. Vivo. Luana chorou em silêncio. Ninguém nunca ficou comigo, confessou. Nem quando minha mãe morreu. Nem quando o processo foi arquivado. Nem agora. Daniel sentiu um nó na garganta. Morgan, isso muda hoje, respondeu. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Ao sair do hospital, o médico chamou Daniel de lado. Sua funcionária corre risco, disse sério. O estresse pode antecipar o parto. Ela precisa de estabilidade. Urgente. Daniel olhou para Luana, caminhando devagar pelo corredor, mão na barriga, sozinha como sempre esteve. E tomou uma decisão que não cabia em contratos. Ele não seria mais apenas o empregador. Ele seria responsável. E isso mudaria o destino dos dois. A decisão de Daniel não ficou apenas no discurso daquela noite. Na manhã seguinte, Luana chegou como sempre. Uniforme simples, cabelo preso, passos discretos. Mas algo havia mudado. A casa estava silenciosa demais. Não havia a sensação de vigilância invisível que ela sempre sentira. Não havia pressa. Daniel a aguardava na sala. Luana, a partir de hoje você não vai mais limpar a casa inteira, disse com firmeza calma. Seu trabalho muda agora. Ela congelou. Eu fiz algo errado? Não. Ele respondeu rápido. Você fez tudo certo por tempo demais. Entregou a ela um envelope. Dentro, um contrato novo. Jornada reduzida. Salário integral. Acompanhamento médico pago. Transporte. Alimentação. Luana leu sem conseguir segurar as lágrimas. Por quê?
Perguntou. Por que o senhor está fazendo isso? Daniel demorou a responder. Porque eu participei do que te feriu. Disse. Mesmo sem saber. E agora eu sei. Ela respirou fundo. Aquilo não apagava o passado, mas algo dentro dela começava a descansar. Os dias passaram. Luana ganhou peso. Dormiu melhor. O bebê respondia com mais força. Pela primeira vez, ela sentia que aquele filho não estava chegando ao mundo apenas para sobreviver. Mas o silêncio não duraria. Um antigo sócio de Daniel apareceu inesperadamente no escritório. Homem frio. Olhar calculista. Soube que você está se envolvendo demais com uma funcionária, disse, sem rodeios. Isso pega mal. Daniel não desviou o olhar. O que pega mal é fingir que não vemos as pessoas. O sócio riu. Você sempre foi sentimental demais. Só cuidado para não descobrir tarde demais que ela pode estar usando você. A frase ficou ecoando. Naquela noite, Daniel encontrou Luana sentada no quintal, olhando o céu. Minha Lucassana, o bebê mexe quando eu fico nervosa. Ela comentou. Parece que sente tudo. Daniel sentou ao lado. Eu sei que você pode não confiar em mim, disse. Mas preciso que saiba de uma coisa. Não estou fazendo isso por culpa. Estou fazendo porque é o certo. Luana o encarou por alguns segundos. Então prepare-se, respondeu. Porque a verdade que o senhor ainda não sabe pode doer mais do que imagina. Daniel não dormiu naquela noite. As palavras de Luana ecoavam como um aviso que não podia mais ser ignorado. A verdade que o senhor ainda não sabe. Ele tentou racionalizar, como sempre fazia nos negócios. Tentou organizar os pensamentos, colocar cada coisa em seu lugar. Mas havia algo ali que não obedecia lógica nenhuma. Era mais fundo, mais humano. Na manhã seguinte, Luana pediu para conversar. Sentaram-se à mesa da cozinha. Sem formalidades. Sem distância. Pela primeira vez, sem hierarquia alguma. Ela demorou a começar. O senhor sabe que eu já fui casada, disse enfim. Daniel assentiu em silêncio. Meu marido morreu num acidente de trabalho, continuou. E na mesma obra que aparece naquele processo antigo da sua empresa. O ar pareceu rarear. Eu engravidei pouco antes do acidente, ela disse, com a voz firme, mas baixa. Ele morreu sem saber que eu estava grávida. Daniel sentiu o peso da frase atravessar o peito. Quando descobri a gravidez, eu já estava sozinha. Luana continuou. Viúva, sem apoio, sem recursos. Mas nunca pensei em desistir do meu filho. Nunca. Ela respirou fundo, como se organizasse algo que carregava há anos. Eu tentei justiça, disse. Não vingança. Justiça. Mas o processo foi arquivado. Disseram que não havia provas suficientes. Disseram que era melhor seguir em frente. Daniel lembrava. Cada assinatura. Cada reunião. Cada decisão fria tomada longe demais da dor real. Depois disso, Luana continuou. Eu prometi a mim mesma que não dependeria de ninguém. Nem de empresa. Nem de sistema. Nem de homens poderosos. Ela levantou os olhos. Eu aceitei trabalhar aqui porque precisava sobreviver. Mas também porque hesitou. Porque era impossível não sentir que o destino estava me colocando frente a frente com quem assinou o fim da minha história. Daniel levou a mão ao rosto. Você me odeia? Perguntou, quase num sussurro. Luana ficou em silêncio por alguns segundos. Eu odiei, respondeu. Por muito tempo, mas o ódio cansa. Consome. E eu preciso guardar forças para o meu filho. Ela apoiou a mão na barriga. Eu só quero que ele não herde essa dor. Daniel se levantou devagar. Caminhou até a janela. Olhou para fora como quem tenta ganhar tempo. Eu não posso mudar o que fiz, disse finalmente. Mas posso mudar o que ainda vou fazer. Naquele instante, algo silencioso se transformou. Não era perdão. Não era absolvição. Era responsabilidade. E Daniel entendeu que, a partir daquele momento, nada mais seria apenas sobre dinheiro. O maior milagre daquela história ainda estava por acontecer. Os dias seguintes foram estranhos. Daniel cumpriu tudo o que prometeu. Médicos. Conforto. Respeito. Mas Luana ainda andava como quem pisa em vidro.
Não era fácil confiar quando a vida inteira havia ensinado o contrário. Numa tarde chuvosa, enquanto dobrava algumas roupas no quarto de hóspedes, agora preparado para ela, uma dor forte atravessou seu ventre. Não era comum. Não era passageira. Ela sentou na cama, respirando fundo, tentando se acalmar. Calma, calma, sussurrou para si mesma, com a mão sobre a barriga. Mas o bebê se mexia demais. Como se estivesse inquieto. Como se pedisse ajuda. O pânico veio. Luana nunca tivera ninguém para chamar. Sempre fora ela por ela mesma. Mas, naquele instante, as forças falharam. Ela caminhou até a sala, pálida, suando frio. Daniel percebeu na hora. Luana, o que foi? Ela tentou responder, mas a voz não saiu. Minutos depois, estavam no carro, em silêncio cortado apenas pela respiração difícil dela. Daniel dirigia com as mãos trêmulas, algo raro para um homem, acostumado a controlar tudo. No hospital, o tempo se esticou. Exames, espera, olhares tensos. Até que o médico saiu. Foi um susto, disse. Estresse acumulado. Mas o bebê está bem. Muito forte, inclusive. Luana chorou. Não de medo. De alívio. Daniel ficou ali, em silêncio, observando aquela mulher frágil e, ao mesmo tempo, absurdamente resistente. Naquele corredor branco, ele entendeu algo que jamais aprendera nos livros ou nos negócios. Existem batalhas que só quem carrega uma vida dentro do corpo conhece. Depois do susto no hospital, a casa pareceu diferente. Não mais silenciosa, mas cautelosa. Como se cada parede estivesse aprendendo a ouvir. Luana passou a ocupar o quarto de hóspedes definitivamente. Daniel fez questão de deixar tudo pronto, mas evitava invadir aquele espaço. Havia limites invisíveis entre eles, e ambos sabiam. Nos dias seguintes, Luana ficou mais calada do que o normal. Não era ingratidão. Era vigilância emocional. A experiência havia ensinado que momentos de cuidado quase sempre vinham antes de novas perdas. Daniel percebeu. Certa tarde, encontrou-a sentada na varanda, dobrando pequenas roupas de bebê que havia comprado sozinha, com o pouco dinheiro que ainda guardava. Era uma forma silenciosa de afirmar independência. Mas você não precisava comprar isso, ele comentou, sem reprovação. Eu sei, ela respondeu, mas precisava sentir que consigo. Daniel assentiu. Havia algo nela que ele admirava profundamente, embora ainda não soubesse nomear. A dignidade que sobrevivia mesmo depois de tudo ter sido tirado. Mas nem tudo era visível. Naquela mesma semana, Daniel recebeu uma ligação que mudou o clima. O processo antigo, o da obra, disse a voz do outro lado. Surgiram documentos novos. E um nome apareceu novamente. Luana Alves. Daniel desligou com o coração acelerado. Ele sabia que aquele passado mal resolvido não estava morto, apenas adormecido. E agora parecia acordar com fome. Naquela noite, Luana teve um pesadelo. Sonhou com um barulho de metal, gritos abafados, poeira cobrindo o céu. Acordou suada, segurando a barriga. Tudo bem, repetia para si mesmo. Mas não estava. Ela sentia que algo se aproximava. Algo que poderia desestabilizar a frágil trégua que havia se formado naquela casa. E pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, Luana teve medo não da pobreza, mas da verdade vir à tona cedo demais. Daniel passou a dormir mal. Não por culpa apenas, mas por consciência. A ligação sobre o processo não saía de sua cabeça. Ele lembrava vagamente do nome de Luana nos papéis, mas jamais havia associado o rosto silencioso da faxineira àquela assinatura distante. Agora tudo ganhava forma. Ele decidiu investigar. Revirou arquivos antigos, pediu relatórios, acessou documentos que não via há anos. Cada página parecia mais pesada que a anterior. O acidente, os cortes de custo, os alertas ignorados. Tudo legal. Tudo frio. Tudo errado. Enquanto isso, Luana também travava sua própria batalha. Ela começava a sentir o corpo mudar de forma mais evidente. O bebê crescia rápido. Os olhares na rua já não eram neutros. Havia julgamento, curiosidade, suposições. Grávida.
sozinha, empregada. Mesmo naquela casa confortável, ela carregava o medo de ser descartável. Certa manhã, encontrou Daniel na cozinha, com os olhos cansados e uma xícara intocada. "O senhor parece doente", ela comentou. "Talvez eu esteja", respondeu, "mas não do corpo." Houve um silêncio estranho. Luana pensou em falar, em contar que sabia do processo sendo reaberto, que havia recebido uma ligação também. Mas não conseguiu. Parte dela ainda precisava de controle. Precisava decidir quando a verdade seria dita. Naquela mesma tarde, uma carta chegou, endereçada a Luana, sem remetente. Dentro, apenas uma frase digitada: "Algumas histórias não gostam de permanecer enterradas." Ela sentiu o chão sumir sob os pés. Não estava mais apenas entre ela e Daniel. Havia alguém mais observando. Alguém interessado em reabrir feridas. Luana fechou os olhos, respirou fundo e apoiou a mão na barriga. "Nós vamos passar por isso", sussurrou. "Eu prometo." Mas, pela primeira vez, ela não tinha certeza se estava falando com o filho ou tentando convencer a si mesma. Daniel passou a reparar em coisas que antes pareciam invisíveis. Luana não era apenas eficiente. Ela carregava um silêncio pesado, antigo. Um tipo de silêncio que não nasce do cansaço do dia, mas de anos engolindo palavras que nunca puderam ser ditas. Naquela manhã, ele a encontrou sentada no degrau da área externa, com uma das mãos apoiada na barriga. O rosto estava pálido. Não era drama. Era exaustão real. "Você tá bem?" ele perguntou, pela primeira vez sem a distância automática que sempre mantinha. Luana levantou os olhos devagar. Pensou antes de responder. Sempre pensava. "Estou só um pouco tonta hoje." Daniel insistiu para que ela descansasse. Mandou que fosse para casa mais cedo. Ela hesitou, como se pedir descanso fosse um erro imperdoável. Aquilo incomodou Daniel mais do que deveria. À noite, sozinho no escritório, ele abriu a gaveta onde guardava documentos antigos. Não sabia exatamente o que procurava. Apenas sentia que havia algo errado, não com Luana, mas com a história que ele acreditava conhecer sobre ela. Foi então que percebeu algo estranho. Luana trabalhava para ele há meses, mas não havia praticamente nada sobre seu passado. Nenhuma referência clara, nenhuma ficha completa. Apenas o básico: nome, idade, endereço antigo. Daniel franziu a testa. Aquilo não combinava com a rigidez do sistema da empresa. No dia seguinte, ele decidiu observá-la mais de perto. Não com desconfiança cruel, mas com curiosidade silenciosa. Reparou na forma como Luana evitava olhar diretamente nos olhos quando alguém levantava a voz. Notou como ela se encolhia ao ouvir discussões, mesmo quando não eram com ela. E, acima de tudo, percebeu algo que o deixou inquieto. Luana protegia a barriga não como quem espera o futuro, mas como quem teme que algo ainda possa ser tirado. Durante a tarde, uma das funcionárias comentou, em tom baixo: "Ela nunca fala do pai do bebê, né?" Daniel ouviu sem querer. A pergunta ecoou mais do que deveria. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Pela primeira vez em anos, o silêncio da casa não trouxe paz. Trouxe perguntas. Quem era Luana antes de bater aquela porta pedindo trabalho? E por que ele começava a sentir que aquela gravidez carregava algo muito maior do que um simples acaso da vida? Luana começou a chegar mais cedo. Saía mais tarde. Não porque fosse exigido, mas porque parecia ter medo de parar. Como se o movimento constante fosse a única coisa que mantinha os pensamentos longe. Daniel percebeu isso quando a encontrou limpando uma área que já estava impecável. "Você não precisa fazer isso", disse ele, com calma. Ela parou. Respirou fundo. "Eu sei, mas se eu parar, a cabeça não para junto." A frase ficou no ar. Daniel não respondeu de imediato. Pela primeira vez, sentou-se à mesa da cozinha, enquanto ela ainda estava ali. "Luana, você confia em mim?" Ela travou. A pergunta era simples demais para alguém como ela. Confiança nunca foi algo fácil. "Eu confio no senhor", respondeu, com cuidado. Daniel apoiou os cotovelos na mesa. "Então me diga uma coisa. Se não quiser responder, tudo bem. Mas
Você está sozinha nessa gravidez? Luana sentiu o corpo inteiro tensionar. O coração disparou. Seus olhos se encheram, mas nenhuma lágrima caiu. Não ainda. Eu sempre estive sozinha, disse, em voz baixa. Daniel percebeu que havia ali uma verdade maior do que aquela frase permitia mostrar. Nos dias seguintes, ele começou a pesquisar discretamente. Não para invadir, mas para entender. Descobriu que o endereço antigo de Luana ficava em uma cidade pequena, marcada por um incêndio ocorrido anos antes. Um incêndio que destruiu várias casas, inclusive uma onde uma família inteira havia morado. O sobrenome dela apareceu em um relatório antigo. Não como vítima direta, mas como alguém que sobreviveu. Daniel sentiu um nó no estômago. Naquela noite, quando Luana se preparava para ir embora, ele a chamou. Luana, aquele incêndio começou com cuidado. Ela congelou. O senhor não precisa saber disso. Interrompeu, com a voz trêmula. Lamo. Talvez eu precise, respondeu ele, com firmeza suave. Porque eu tenho a sensação de que você passou por algo que ninguém nunca te deixou contar. O silêncio foi pesado. Luana segurou a barriga com força, como se o bebê fosse sua âncora. Algumas histórias, disse ela, por fim, não são contadas porque doem. São enterradas porque se vierem à tona, levam tudo junto. Daniel não insistiu, ainda não. Mas naquele momento, ele teve certeza absoluta. A verdade que Luana carregava não dizia respeito apenas a ela. E sem perceber, Daniel já estava profundamente envolvido em algo que mudaria muito mais do que a rotina daquela casa. Daniel passou a reparar em coisas que antes ignorava. O jeito como Luana apoiava a mão na lombar quando pensava que ninguém via. O tempo extra que ficava parada, olhando pela janela da área de serviço, como se o mundo lá fora fosse distante demais para ser tocado. Ela continuava trabalhando firme, mas havia um cansaço diferente, não físico apenas, algo mais fundo, mais silencioso. Ele nunca tocava no assunto. Não por frieza, mas por respeito. Luana não era alguém que precisava de perguntas constantes. Era alguém que carregava histórias no olhar. Daniel sentia que, se perguntasse demais, quebraria algo delicado que ainda estava se sustentando. Naquela noite, depois que a casa dormiu, Daniel ficou sozinho na sala, luzes apagadas, apenas o reflexo da cidade entrando pelas janelas enormes. Pela primeira vez, ele se permitiu pensar, não como empresário, herdeiro ou dono daquela mansão, mas como homem. Como alguém que, mesmo cercado de tudo, nunca tinha aprendido a lidar com o que não podia comprar. Luana dormia no quarto simples ao fundo. E ainda assim, parecia ocupar mais espaço na casa do que qualquer objeto de luxo. Daniel percebeu algo incômodo. O silêncio dela não era vazio. Era cheio. Cheio de coisas não ditas, de perdas que não pediam piedade, apenas reconhecimento. E isso mexeu com ele de um jeito que nenhum negócio milionário jamais mexeu. Os dias seguintes passaram com uma normalidade estranha. Conversas curtas, olhares longos demais. Daniel começou a chegar mais cedo em casa, não por estratégia, mas por instinto. Algo nele queria estar ali. Queria observar, entender, mesmo sem perguntar. Certa tarde, ele encontrou Luana, sentada na escada de serviço, respirando fundo, como se o corpo estivesse pedindo uma pausa que ela não queria aceitar. Ao vê-lo, tentou se levantar rápido demais. Daniel fez um gesto simples, quase automático. Fica, disse, sem autoridade na voz. Ela hesitou. Depois obedeceu. Não por submissão, mas por confiança. Eles ficaram ali por alguns segundos em silêncio. Nenhuma palavra sobre passado, nenhuma pergunta sobre o futuro. Apenas dois adultos dividindo um momento real, sem máscaras. Daniel percebeu então algo que o atingiu forte. Luana não queria ser salva. Nunca quis. Ela só precisava não ser invisível. Naquela noite, ele deixou um prato de comida separado para ela, algo que nunca tinha feito antes. Não falou nada. Não explicou. Luana entendeu mesmo assim. Pequenos gestos diziam mais do que discursos inteiros. E sem perceber, Daniel começou a mudar. Não por ela estar grávida, mas porque, pela primeira vez, ele via alguém enfrentando a vida sem escudos,
E isso o constrangia profundamente. A casa começou a sentir a diferença, antes mesmo que Daniel percebesse conscientemente. O clima estava outro. Menos frio. Menos automático. Luana continuava fazendo seu trabalho, mas agora havia algo novo no ar, uma espécie de cuidado mútuo silencioso. Daniel passou a evitar reuniões tarde da noite. Cancelou viagens que sempre considerou inevitáveis. Não contou isso a ninguém, nem a ela. Mas sabia exatamente por quê. Luana, por sua vez, começou a falar um pouco mais. Não sobre dor. Sobre coisas simples. Uma lembrança da infância. Um cheiro que a fazia pensar em casa. Pequenas frases soltas que Daniel guardava como quem guarda algo frágil demais para ser tocado. Ele começou a entender que algumas pessoas não pedem ajuda porque já perderam demais. E que respeito, às vezes, é apenas ficar. Não ir embora. Não pressionar. Nada entre eles era romântico ainda. Não havia promessas, nem expectativas. Havia algo mais raro. Presença real. Daquelas que não exigem nada em troca. Daniel ainda não sabia onde tudo aquilo levaria. Só sabia de uma coisa. Aquela história não era sobre dinheiro, nem sobre poder. Era sobre duas vidas que, por caminhos completamente diferentes, tinham aprendido a sobreviver e agora começavam, lentamente, a aprender a sentir de novo. Daniel passou a observar Luana de um jeito diferente. Não era mais só o olhar do patrão que nota detalhes da casa sendo organizados. Era um olhar atento, silencioso, quase protetor, e isso o incomodava. Ele não sabia dizer se aquilo vinha da culpa, da responsabilidade ou de algo mais profundo que ele ainda não tinha coragem de nomear. Luana, por sua vez, sentia essa mudança no ar. Sentia no jeito como Daniel diminuía o passo quando cruzavam o corredor, na forma como ele perguntava se ela tinha comido, ou quando deixava um copo de água perto dela sem dizer nada. Ela não pedia nada. Nunca pediu. Mas aquele cuidado inesperado mexia com algo que ela vinha tentando manter trancado há anos. A casa parecia maior desde que o silêncio passou a carregar significado. Antes, o silêncio era apenas rotina. Agora, era carregado de pensamentos não ditos. Em uma tarde nublada, enquanto organizava a biblioteca, um dos poucos lugares da mansão, que quase ninguém entrava, Luana encontrou uma caixa antiga, esquecida atrás de livros grossos e empoeirados. Não era curiosidade. Era intuição. A mesma intuição que a fez sobreviver, quando tudo parecia perdido. Ela não abriu. Colocou a caixa de volta no lugar, mas aquilo ficou martelando na mente dela. Algo naquela casa guardava histórias que Daniel não contava. Histórias que talvez ele mesmo não soubesse lidar. Naquela noite, Daniel teve dificuldade para dormir. Sonhou com o pai. Um sonho estranho, fragmentado. O pai não falava nada. Apenas olhava para ele com um misto de reprovação e tristeza. Quando Daniel acordou, estava suado, com o coração acelerado e uma sensação incômoda de que algo precisava ser encarado, algo que ele vinha evitando há muito tempo. No café da manhã, Luana percebeu o cansaço no rosto dele. Dormiu mal? Perguntou, com cuidado, sem invadir. Daniel hesitou antes de responder. Tem noites que a gente paga o preço por fingir que tá tudo resolvido, disse mais para si mesmo do que para ela. Luana assentiu em silêncio. Ela entendia isso melhor do que qualquer um. Enquanto limpava a mesa, uma tontura leve a fez se apoiar na cadeira. Daniel percebeu na hora. Luana, ele levantou rápido, segurando o braço dela com firmeza, mas sem força demais. O toque foi rápido, mas intenso o suficiente para ambos sentirem. Eu tô bem, ela disse, tentando sorrir. Só levantei rápido demais. Daniel não discutiu, mas ficou ali, atento, como quem vigia algo precioso sem saber exatamente por quê. Ali naquele instante, ficou claro para os dois. Não era mais só uma relação de trabalho. Não era amizade. Não era caridade. Era algo em construção. Frágil, silencioso. E perigoso se fosse nomeado cedo demais. E nenhum dos dois estava pronto para isso. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil na dinâmica da casa. Daniel passou a chegar mais cedo do trabalho e sair menos.
Cancelou reuniões, adiou viagens, delegou funções que antes fazia questão de controlar pessoalmente. Para quem olhasse de fora, parecia apenas um empresário reorganizando prioridades. Mas por dentro, ele sabia. Havia algo ali que exigia presença. Luana percebeu, mas não comentou. Ela sempre acreditou que certas coisas só se sustentam enquanto não são colocadas em palavras. Em uma manhã fria, Daniel encontrou Luana sentada no jardim, algo que ela raramente fazia durante o expediente. Ela estava parada, observando as árvores balançando lentamente com o vento. Não parecia cansada, parecia pensativa. Você nunca para, ele comentou, quebrando o silêncio. Às vezes o corpo pede, ela respondeu. E quando a gente ignora muito tempo, ele cobra. Daniel sentou a uma certa distância, respeitando o espaço dela. Meu pai dizia algo parecido, mas ele nunca soube ouvir o próprio corpo. Luana virou o rosto, interessada. Lignades? E o que aconteceu com ele? Daniel demorou a responder. O vento parecia mais forte naquele momento. Ele confundiu controle com força. Achava que sentir era fraqueza. Luana assentiu devagar. Muita gente cresce aprendendo isso, disse. Depois passa a vida inteira tentando desaprender. O silêncio voltou, mas agora era confortável. Daniel observou Luana com mais atenção. Não como patrão. Não como alguém que ajuda. Mas como alguém que reconhece a resistência de quem já caiu e levantou vezes demais. Luana, ele começou, mas parou. Ela esperou, sem pressionar. Mas, se em algum momento você precisar de algo, qualquer coisa, ele respirou fundo. Não precisa carregar tudo sozinha. Ela sorriu de leve. Um sorriso cansado, mas sincero. Eu sei, respondeu. E só de saber disso, já ajuda mais do que você imagina. Naquela noite, Daniel abriu a porta do antigo escritório do pai. Um cômodo que ele evitava desde a morte dele. O cheiro de madeira antiga e papel guardado o atingiu como um soco. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que encarar aquele passado. Do outro lado da casa, Luana se deitou mais cedo. Com a mão sobre a barriga, sentiu um movimento leve. Fechou os olhos e respirou fundo. Ela não sabia o que o futuro guardava. Mas pela primeira vez em muito tempo, não sentia medo dele. E isso, de alguma forma, a assustava ainda mais do que a dor que ela já conhecia. O escritório do pai parecia menor do que Daniel lembrava. Talvez não fosse o espaço que tivesse encolhido, mas ele que agora carregava peso demais nos ombros. As paredes estavam cobertas por prateleiras antigas, cheias de pastas organizadas de forma obsessiva. Cada coisa no lugar, cada coisa controlada. Aquilo dizia muito mais sobre o pai do que qualquer fotografia. Daniel passou os dedos pelas lombadas dos livros, sem realmente ler os títulos. Era como se tocasse o passado sem coragem de encará-lo de frente. Sentou-se na cadeira de couro atrás da mesa e ficou ali por alguns segundos, em silêncio absoluto. Nenhum barulho da casa chegava até ali. Só ele e o que evitou por anos. Abriu a primeira gaveta. Cartas antigas. Algumas nunca abertas. Outras dobradas e desdobradas tantas vezes que pareciam prestes a se desfazer. Daniel reconheceu a caligrafia do pai na hora. Letras firmes, duras, quase agressivas. Tudo nele sempre foi assim. Ele leu uma das cartas devagar. Não era sobre negócios. Não era sobre dinheiro. Era sobre medo. Medo de perder o controle, medo de falhar, medo de sentir demais. Daniel engoliu seco. Era estranho perceber que por trás daquela figura imponente, existia alguém tão quebrado quanto qualquer outro. Do outro lado da casa, Luana dobrava roupas com cuidado excessivo, como se cada movimento precisasse ser lento. Não era cansaço físico apenas. Era uma sensação estranha de que algo estava mudando dentro dela, não só no corpo, mas na forma como ela enxergava o mundo. Ela parou por um momento, apoiando as mãos na mesa. Respirou fundo. Pensou em Daniel. Pensou no jeito como ele vinha se aproximando sem invadir. Aquilo era novo. Pessoas normalmente se aproximavam dela por curiosidade, pena ou interesse. Daniel não parecia movido por nada disso. Isso a deixava alerta.
Luana aprendera cedo que tudo que parece bom demais costuma cobrar um preço depois. Enquanto isso, Daniel encontrou algo no fundo da última gaveta. Uma fotografia antiga. Era o pai, ainda jovem, segurando um bebê no colo. No verso, uma frase simples. Prometi ser diferente. Daniel fechou os olhos. Ele nunca cumpriu essa promessa, pensou. Ou talvez tivesse tentado, do jeito errado. A imagem ficou martelando na cabeça dele. Promessas quebradas atravessam gerações como heranças invisíveis. Ele sentiu pela primeira vez um medo real, o medo de repetir tudo sem perceber. Na cozinha, Luana sentiu um aperto no peito sem motivo aparente. Uma saudade que não tinha rosto. Uma dor que não sabia explicar. Ela se sentou, levando a mão ao coração, tentando entender de onde vinha aquilo. Talvez fosse só o corpo pedindo descanso. Ou talvez fosse a vida avisando que mudanças profundas nunca chegam sem estremecer tudo antes. Daniel saiu do escritório já tarde da noite. O rosto carregava algo diferente, não tristeza, mas um tipo de cansaço que vem quando a gente finalmente encara verdades antigas. Ele fechou a porta devagar, como se quisesse respeitar o silêncio que encontrou lá dentro. No corredor, encontrou Luana sentada no sofá, com uma manta fina sobre os ombros. Ela parecia distraída, olhando para um ponto fixo da parede. Não dormia. Pensava. Não conseguiu descansar? Ele perguntou em voz baixa. Luana virou o rosto devagar. Descansar não é sempre dormir, respondeu. Daniel sentou na poltrona em frente a ela, mantendo distância. Havia algo delicado naquele momento, como se qualquer palavra errada pudesse quebrar algo invisível. Eu entrei no escritório do meu pai hoje, ele disse, sem olhar diretamente para ela. Luana não respondeu de imediato, apenas ouviu. Achei coisas que... Ele fez uma pausa. Que mostram que ele também era alguém perdido, só que escolheu esconder isso atrás de dureza. Luana respirou fundo. Às vezes as pessoas só sabem sobreviver do jeito que aprenderam, disse. Mesmo quando isso machuca quem está por perto. Daniel assentiu lentamente. Tenho medo de fazer o mesmo, confessou, quase num sussurro. Aquela frase pairou no ar. Era rara. Homens como Daniel não costumavam admitir medo. Não daquele tipo. Luana o encarou por alguns segundos. Medo é sinal de consciência, falou. Quem não sente, repete sem perceber. Daniel sentiu um peso sair do peito, sem entender exatamente por quê. Naquela noite, Luana teve dificuldade para dormir. Sonhou com um caminho longo, cercado por névoa. Ela caminhava devagar, segurando algo precioso contra o peito. Não sabia o que era, mas sabia que precisava proteger. Acordou com o coração acelerado. Daniel, em seu quarto, ficou olhando para o teto por horas. Pensava no pai, nas promessas, em Luana, na responsabilidade que crescia dentro dele sem pedir permissão. Ele não sabia exatamente o que sentia. Só sabia que não era mais possível fingir indiferença. Na manhã seguinte, o sol entrou forte pelas janelas da mansão, iluminando tudo com uma luz clara demais para quem não dormiu bem. Luana estava na cozinha quando Daniel entrou. Hoje eu vou ficar em casa, ele disse, quase casualmente. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Tudo bem? Perguntou. Acho que sim, respondeu. Só preciso estar aqui. Luana assentiu, sem questionar. Algumas decisões não precisam de explicação imediata. Elas simplesmente acontecem quando o coração já decidiu antes da mente. E sem perceber, ambos estavam se aproximando de um ponto onde não daria mais para voltar ao que era antes. Daniel, em seu quarto, ficou olhando para o teto por horas. Pensava no pai, nas promessas, em Luana, na responsabilidade que crescia dentro dele sem pedir permissão. Ele não sabia exatamente o que sentia. Só sabia que não era mais possível fingir indiferença. Na manhã seguinte, o sol entrou forte pelas janelas da mansão, iluminando tudo com uma luz clara demais para quem não dormiu bem. Luana estava na cozinha quando Daniel entrou. Hoje eu vou ficar em casa, ele disse, quase casualmente. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Tudo bem? Perguntou. Acho que sim, respondeu. Só preciso estar aqui. Luana assentiu, sem questionar.
Algumas decisões não precisam de explicação imediata. Elas simplesmente acontecem quando o coração já decidiu antes da mente. E sem perceber, ambos estavam se aproximando de um ponto onde não daria mais para voltar ao que era antes. A madrugada trouxe chuva fina, quase delicada. Gotas batiam nas janelas como um aviso suave, constante. Luana acordou com o som e demorou a voltar a dormir. Havia uma inquietação dentro dela que não se resolvia mudando de posição. Levantou devagar e foi até a sala. A luz estava apagada, mas havia um brilho fraco vindo do escritório. Daniel estava acordado. Ela hesitou antes de bater levemente na porta. "Só pode entrar", ele disse, sem virar o rosto. Luana entrou com cuidado. Daniel estava sentado, olhando documentos espalhados pela mesa, mas parecia distante, como se estivesse em outro tempo. "Não consegui dormir", ela falou. "Nem eu." Silêncio. "A chuva ajuda a pensar", comentou Luana. "Mou a lembrar demais", respondeu Daniel. Ela se aproximou um pouco mais. "Quer falar?" Daniel demorou a responder. Depois fechou uma das pastas e empurrou para o lado. "Meu pai deixou mais problemas do que soluções", disse. "Dívidas emocionais, principalmente." Luana apoiou-se na parede. "Essas são as piores." Daniel respirou fundo. Eu sempre achei que bastava ser diferente dele. Mas agora vejo que não é tão simples." "Não é?" confirmou Luana. "Ser diferente exige consciência todos os dias. Não é automático." Ele a encarou. "E você?" perguntou. "Como consegue seguir em frente com tanta coisa acontecendo?" Luana pensou antes de responder. "Eu não sigo em frente o tempo todo", disse. "Às vezes eu só fico de pé. Já é o suficiente." Daniel assentiu lentamente. Aquela resposta ficou ecoando nele. A chuva apertou lá fora. "Você não precisa carregar tudo sozinha", ele disse, quase como uma promessa contida. Luana sentiu um nó na garganta. Não respondeu de imediato. Apenas respirou fundo, controlando a emoção. "Eu sei", disse por fim. "Mas aprender a aceitar ajuda também leva tempo." Daniel levantou-se, fechou o escritório e apagou a luz. "Vamos tentar dormir", sugeriu. "Amanhã, a gente continua." Luana assentiu. Quando cada um voltou para seu quarto, algo havia mudado de forma sutil, porém irreversível. Não era amor. Ainda não. Era algo mais profundo. Reconhecimento. Duas pessoas marcadas por histórias diferentes, começando a perceber que certos encontros não são coincidência. São cruzamentos necessários. A manhã seguinte nasceu diferente. Não por algo visível, mas pela sensação no ar. A casa parecia respirar mais devagar, como se tivesse aprendido o ritmo dos dois. Daniel acordou cedo, antes do sol romper completamente. Ficou alguns minutos sentado na cama, olhando o quarto, sentindo aquele peso antigo no peito. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele não esmagava. Levantou-se e foi até a cozinha. Preparou o café sem pensar muito, quase no automático. Quando o cheiro começou a se espalhar, Luana apareceu na porta, ainda com o rosto marcado pelo sono. "Bom dia, minha", disse ela, baixo. "Mas, bom dia." Os dois trocaram um olhar breve, simples, mas carregado de algo novo. Não havia tensão, nem distância. Apenas presença. Luana sentou-se à mesa. Daniel colocou uma xícara na frente dela, do mesmo jeito que tinha feito no dia anterior com o copo d'água. Pequenos gestos que diziam mais do que palavras. Dormiu melhor?" ele perguntou. "Um pouco", respondeu. "E você?" "Meninas também." Mentiram juntos, mas sem culpa. Às vezes, dizer um pouco já era uma vitória. Enquanto tomavam café, o silêncio não incomodava. Daniel observava Luana com discrição. Reparava em como ela segurava a xícara com cuidado, como respirava fundo antes de cada gole. Era como se ela estivesse sempre se certificando de que tudo estava sob controle, inclusive ela mesma. "Hoje vou sair por algumas horas", disse Daniel. "Preciso resolver umas coisas." Luana assentiu. "Morga. Tudo bem."
Houve uma pausa curta demais para ser casual. Não, se precisar de algo, ele começou. Eu aviso, ela completou, olhando para ele. Daniel sorriu de leve. Não um sorriso largo, mas verdadeiro. Quando ele saiu, Luana ficou sozinha na casa grande. Caminhou pelos corredores, abriu janelas, deixou a luz entrar. Mas diferente de outros dias, não sentiu aquele vazio pesado. Havia algo ali agora. Um fio invisível ligando os espaços. Mais tarde, sentou-se no sofá e levou a mão à barriga quase sem perceber. Um gesto instintivo, carregado de proteção e medo ao mesmo tempo. Ainas, a gente vai ficar bem, sussurrou. Mas pela primeira vez, aquela frase não soou como tentativa de convencimento. Soou como possibilidade real. Daniel passou a manhã resolvendo assuntos que evitava há anos. Assinaturas, reuniões rápidas, conversas desconfortáveis. Pessoas que falavam do pai como se ele ainda estivesse presente, como se o legado fosse algo simples de carregar. Não era. No meio de uma dessas reuniões, Daniel se pegou distraído. Pensava na casa. Pensava em Luana. Pensava naquele silêncio cheio que tinha começado a ocupar seus dias. Aquilo o incomodava e o acalmava, ao mesmo tempo. Quando voltou, já era fim de tarde. A luz dourada entrava pela sala e a casa estava em silêncio. Daniel largou as chaves sobre a mesa e chamou. Luana. Aqui, a voz veio da cozinha. Ela estava cortando legumes, concentrada. Daniel encostou no batente da porta e ficou observando por alguns segundos antes de falar. Não precisava cozinhar hoje, disse. Eu quis, respondeu ela, sem parar. Daniel se aproximou. Você não precisa provar nada para ninguém aqui. Luana respirou fundo antes de responder. Eu sei, mas cozinhar me acalma. Ele assentiu. Apenas, então, obrigado. O jantar foi simples, nada sofisticado, nada exagerado. Mas havia algo diferente. Conversa. Não profunda, não pesada. Pequenas histórias, comentários soltos, risadas baixas. Era como se os dois estivessem reaprendendo a conviver com alguém sem armaduras. Depois, sentaram-se na sala. A TV ligada, mas esquecida. Luana parecia cansada. Daniel percebeu. Oh, quer se deitar. Daqui a pouco. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Daniel começou. Fala. Você não é obrigado a fazer tudo isso. Ficar, ouvir, se importar. Ele a olhou com seriedade. Eu sei. E justamente por isso eu faço. Luana sentiu os olhos marejarem, mas segurou. Não queria chorar. Ainda não. Só não me deixa criar expectativas que não podem existir, disse ela, com honestidade crua. Daniel demorou a responder. Eu não sei onde isso vai dar, falou por fim. Mas eu sei que não quero fazer você se sentir sozinha aqui. Essa resposta ficou suspensa no ar. Não era promessa, era verdade. Naquela noite, quando cada um foi para seu quarto, ambos sabiam, algo estava sendo construído. Devagar, com cuidado, sem pressa. E o que nasce assim, raramente é frágil. Os dias seguintes começaram a criar uma rotina estranha e delicada. Daniel passou a ajustar sua agenda sem anunciar. Luana percebeu. Ele chegava mais cedo, saía menos. Não fazia alarde, não pedia reconhecimento. Apenas estava. Ela, por sua vez, começou a se permitir pequenos descansos. Sentava-se mais vezes. Caminhava mais devagar, não por fragilidade, mas por cuidado. Algo que nunca tivera o luxo de praticar. Numa tarde, Daniel encontrou Luana sentada no chão do quarto, organizando uma caixa antiga. Dentro, poucas roupas dobradas, documentos gastos e uma fotografia amarelada. Ele não perguntou, mas ela percebeu o olhar. Mama, é tudo o que sobrou da minha vida antes daqui, disse ela, sem drama. Daniel sentou-se no chão, mantendo uma distância respeitosa. Posso ver? Luana hesitou por um instante, depois entregou a foto. Um homem jovem, sorriso simples, braço envolto nos ombros dela. Havia algo sereno naquela imagem. Ele sonhava pouco, disse ela.
mas sonhava certo. Daniel devolveu a fotografia com cuidado. Às vezes os sonhos mais simples são os mais difíceis de proteger. Ela assentiu. Eu aprendi isso tarde demais. O silêncio se instalou, mas não era pesado. Era contemplativo. Daniel percebeu, naquele momento, que Luana não precisava ser salva. Precisava ser respeitada. O que sentia por ela começava a mudar de forma, menos impulso, mais responsabilidade. Mais tarde, Daniel recebeu uma ligação. Um número antigo, quase esquecido. Daniel, precisamos conversar, disse a voz do outro lado, sobre aquela obra. O estômago dele se revirou. Achei que isso estivesse encerrado. Nunca está, quando alguém resolve cavar fundo demais. Daniel desligou sem responder. Caminhou pela casa até encontrar Luana no quintal, sentada ao sol fraco da tarde. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, percebendo o semblante dele. Daniel respirou fundo. Talvez. Mas não hoje. Luana observou por alguns segundos. Quando o talvez vira certeza, geralmente já passou da hora de falar. Ele sorriu de canto. Você percebe tudo, né? Uma necessidade ensina, respondeu ela. Naquele fim de tarde, os dois ficaram ali, em silêncio, dividindo o espaço, dividindo o tempo. Sem saber que algumas verdades antigas começavam a se mover novamente, e não ficariam quietas por muito tempo. A noite caiu pesada. O céu fechado anunciava chuva, e o vento atravessava o quintal como um aviso. Daniel não conseguiu dormir. Levantou-se e caminhou pela casa em passos silenciosos, até ouvir um som vindo da sala. Luana estava acordada, sentada no sofá, as mãos apoiadas na barriga. O bebê não para de mexer, disse ela, sem olhar para trás. Parece inquieto. Daniel se sentou ao lado. Talvez sinta o tempo mudar. Ela soltou um leve riso. Ou talvez esteja aprendendo cedo demais que o mundo nunca fica quieto por muito tempo. Daniel pensou na ligação. Pensou no passado que insistia em retornar. Luana, começou. Se algo do meu mundo bater à porta, você precisa saber que pode escolher não se envolver. Ela o encarou com calma. Daniel, desde o dia em que entrei nessa casa, eu já estava envolvida. A diferença é que agora eu sei onde estou pisando. Ele não respondeu, apenas assentiu. Na manhã seguinte, a chuva veio forte. Um carro desconhecido parou diante do portão. Daniel observava pela janela quando Luana apareceu ao seu lado. Eles não parecem visitantes, disse ela. Não são. O homem que entrou carregava pastas, olhar duro, postura de quem já veio decidido. Senhor Daniel, disse ele. Precisamos revisar documentos antigos. Houve inconsistências naquela obra. E novos depoimentos. Luana sentiu o corpo tensionar. Daniel percebeu. Isso não é assunto para agora, respondeu ele, firme. Vai ter que ser, insistiu o homem. Especialmente se envolver funcionários que ainda mantêm vínculo com o senhor. O ar ficou denso. Luana deu um passo à frente. Eu posso sair, disse. Daniel se virou rapidamente. Não. O homem arqueou a sobrancelha. Então ela já sabe. Daniel sustentou o olhar. Sabe o suficiente. A chuva batia forte no telhado, como se marcasse cada segundo daquele confronto silencioso. Quando o homem foi embora, deixando avisos e prazos, a casa parecia menor. Isso vai voltar tudo, não vai? Luana perguntou. Vai, Daniel respondeu. Mas não do jeito que foi antes. Ela respirou fundo. Mimá, então é agora que a gente descobre quem aguenta ficar quando o passado resolve cobrar. Daniel olhou para ela, sério, presente. Eu não pretendo fugir. Luana assentiu lentamente. Não era confiança plena. Ainda não. Mas era o começo de algo que não se desmontaria ao primeiro sinal de tempestade. Depois da visita, a casa entrou num estado estranho de suspensão. Nada havia mudado de forma visível. Os móveis estavam no mesmo lugar, os corredores continuavam silenciosos. Mas algo invisível agora circulava entre as paredes. Uma expectativa incômoda. Um aviso. Daniel passou o dia inteiro resolvendo pendências antigas. Chamadas ignoradas por anos começaram a ser retornadas.
Pastas esquecidas foram retiradas do fundo de gavetas. Cada documento parecia carregar um peso próprio, como se o papel lembrasse mais do que ele gostaria. Luana percebeu a mudança sem que ele dissesse nada. Daniel falava menos. Pensava mais. Às vezes parava no meio do caminho, como se algo o puxasse para dentro. No fim da tarde, ela o encontrou no escritório, cercado por papéis. Você está tentando organizar o passado, disse, encostada na porta. Daniel levantou o olhar. Estou tentando impedir que ele nos organize. Ela entrou devagar, sentou-se numa cadeira próxima. Mas sabe o que mais me assusta? Perguntou. Não é o que vai aparecer. É o que eu já sei, e foi normalizado. Daniel fechou uma pasta. Normalizamos muita coisa errada quando ela nos favorece. Luana respirou fundo. Aquela obra não foi um acidente isolado. Foi uma sequência de decisões pequenas, não foi? Ele demorou a responder. Foi uma cadeia de silêncios, disse por fim. Cada um achando que não era responsável o suficiente para interromper. Ela assentiu. Sempre é assim. Naquela noite, Luana teve dificuldade para dormir. Sonhou com corredores longos, cheios de portas fechadas. Em cada uma, vozes abafadas pediam para serem ouvidas. Acordou suando frio, com o bebê agitado. Daniel apareceu minutos depois, como se tivesse sentido. Era pesadelo? Memória, respondeu ela. Ele se sentou ao lado da cama, sem tocar. Menos. Se isso ficar pesado demais... Não vai mais, não o interrompeu. O que pesa mais é fingir que não dói. Daniel sentiu algo quebrar dentro dele, não de forma violenta, mas definitiva. Aquele não era mais um processo jurídico. Era uma travessia moral. Depois da visita, a casa entrou num estado estranho de suspensão. Nada havia mudado de forma visível. Os móveis estavam no mesmo lugar, os corredores continuavam silenciosos, mas algo invisível agora circulava entre as paredes. Uma expectativa incômoda. Um aviso. Daniel passou o dia inteiro resolvendo pendências antigas. Chamadas ignoradas por anos começaram a ser retornadas. Pastas esquecidas foram retiradas do fundo de gavetas. Cada documento parecia carregar um peso próprio, como se o papel lembrasse mais do que ele gostaria. Luana percebeu a mudança sem que ele dissesse nada. Daniel falava menos. Pensava mais. Às vezes parava no meio do caminho, como se algo o puxasse para dentro. No fim da tarde, ela o encontrou no escritório, cercado por papéis. Você está tentando organizar o passado, disse, encostada na porta. Daniel levantou o olhar. Estou tentando impedir que ele nos organize. Ela entrou devagar, sentou-se numa cadeira próxima. Mas sabe o que mais me assusta? Perguntou. Não é o que vai aparecer. É o que eu já sei, e foi normalizado. Daniel fechou uma pasta. Normalizamos muita coisa errada quando ela nos favorece. Luana respirou fundo. Aquela obra não foi um acidente isolado. Foi uma sequência de decisões pequenas, não foi? Ele demorou a responder. Foi uma cadeia de silêncios, disse por fim. Cada um achando que não era responsável o suficiente para interromper. Ela assentiu. Sempre é assim. Naquela noite, Luana teve dificuldade para dormir. Sonhou com corredores longos, cheios de portas fechadas. Em cada uma, vozes abafadas pediam para serem ouvidas. Acordou suando frio, com o bebê agitado. Daniel apareceu minutos depois, como se tivesse sentido. Era pesadelo? Memória, respondeu ela. Ele se sentou ao lado da cama, sem tocar. Menos. Se isso ficar pesado demais... Não vai mais, não o interrompeu. O que pesa mais é fingir que não dói. Daniel sentiu algo quebrar dentro dele, não de forma violenta, mas definitiva. Aquele não era mais um processo jurídico. Era uma travessia moral. Depois da visita, a casa entrou num estado estranho de suspensão. Nada havia mudado de forma visível. Os móveis estavam no mesmo lugar, os corredores continuavam silenciosos, mas algo invisível agora circulava entre as paredes. Uma expectativa incômoda. Um aviso. Daniel passou o dia inteiro resolvendo pendências antigas. Chamadas ignoradas por anos começaram a ser retornadas.
Pastas esquecidas foram retiradas do fundo de gavetas. Cada documento parecia carregar um peso próprio, como se o papel lembrasse mais do que ele gostaria. Luana percebeu a mudança sem que ele dissesse nada. Daniel falava menos. Pensava mais. Às vezes parava no meio do caminho, como se algo o puxasse para dentro. No fim da tarde, ela o encontrou no escritório, cercado por papéis. Você está tentando organizar o passado, disse, encostada na porta. Daniel levantou o olhar. Estou tentando impedir que ele nos organize. Ela entrou devagar, sentou-se numa cadeira próxima. Sabe o que mais me assusta? Perguntou. Não é o que vai aparecer. É o que eu já sei, e foi normalizado. Daniel fechou uma pasta. Normalizamos muita coisa errada quando ela nos favorece. Luana respirou fundo. Aquela obra não foi um acidente isolado. Foi uma sequência de decisões pequenas, não foi? Ele demorou a responder. Foi uma cadeia de silêncios, disse por fim. Cada um achando que não era responsável o suficiente para interromper. Ela assentiu. Sempre é assim. Naquela noite, Luana teve dificuldade para dormir. Sonhou com corredores longos, cheios de portas fechadas. Em cada uma, vozes abafadas pediam para serem ouvidas. Acordou suando frio, com o bebê agitado. Daniel apareceu minutos depois, como se tivesse sentido. Era pesadelo? Memória, respondeu ela. Ele se sentou ao lado da cama, sem tocar. Menos. Se isso ficar pesado demais... Não vai mais, não o interrompeu. O que pesa mais é fingir que não dói. Daniel sentiu algo quebrar dentro dele. Não de forma violenta, mas definitiva. Aquele não era mais um processo jurídico. Era uma travessia moral. O encontro foi marcado para um lugar neutro. Nada de escritório, nada de casa. Um café antigo, discreto, quase esquecido pela cidade. Daniel chegou primeiro. Luana insistiu em ir junto. Não como testemunha, ela disse. Como presença. Daniel não discutiu. O homem chegou alguns minutos depois. Mais velho do que Daniel lembrava. Ombros curvados, olhar cansado de quem carregou culpa por tempo demais. Eu não vim por dinheiro, disse logo ao sentar. Vim porque não aguento mais dormir. Daniel assentiu. Mas, fale. O homem respirou fundo. Antora, a obra tinha falhas desde o início. Relatórios ignorados. Avisos arquivados. A ordem era clara. Seguir. Luana sentiu o estômago apertar. E ninguém parou, ela disse. Mais como constatação do que acusação. Não, respondeu ele. A gente sempre acha que alguém acima vai parar. E quando percebe, já é tarde. Daniel manteve o rosto firme, mas por dentro cada palavra era um golpe. O pai do meu filho estava lá, disse Luana, olhando diretamente para o homem. Ele confiava naquele trabalho. O homem abaixou a cabeça. Eu sei. Eu vi o nome dele na lista depois. Foi quando tudo perdeu o sentido. O silêncio se espalhou entre os três. Você está disposto a falar oficialmente? Daniel perguntou. Estou, respondeu o homem. Mesmo que isso me custe tudo. Luana observava Daniel com atenção. Não havia defesa no olhar dele. Não havia tentativa de escapar. Ao saírem do café, o céu estava limpo, estranho demais para o que tinham acabado de ouvir. Isso vai te destruir publicamente, disse Luana. Talvez Daniel respondeu. Mas me destruir por dentro já não é uma opção. Ela parou por um instante. Você sabe que isso não te torna herói, né? Daniel olhou para ela. Eu sei. Só me impede de continuar cúmplice. Luana assentiu. Naquele momento, ela sentiu algo diferente. Não alívio, não confiança plena, mas uma mudança de eixo. Como se a história estivesse, finalmente, deixando de girar só em torno da dor. O bebê se mexeu forte outra vez. Luana fechou os olhos por um segundo. Ele vai nascer num mundo complicado, disse. Daniel respondeu sem hesitar. Então que nasça num lugar onde alguém teve coragem de parar. E sem que percebessem, aquela decisão silenciosa começava a empurrar a história para algo muito maior do que qualquer um deles imaginava. A notícia não demorou a se espalhar.
não nos jornais, mas nos bastidores. Advogados começaram a ligar. Conselheiros sugeriram cautela. Pessoas que haviam se mantido neutras por anos passaram a opinar com urgência suspeita. Daniel percebeu rápido. Quando a verdade se aproxima, os interessados aparecem. Estão tentando te proteger, disse Luana, observando-o desligar mais uma chamada. Estão tentando se proteger, ele respondeu. Naquela tarde, Daniel convocou uma reunião interna. Pela primeira vez, não para decidir números, mas para abrir arquivos. Relatórios antigos reapareceram. Datas, assinaturas, alertas ignorados. Cada linha parecia escrita com atraso. Isso vai reabrir feridas, avisou um dos diretores. Feridas que nunca fecharam não precisam ser reabertas, Daniel respondeu. Elas só precisam parar de ser escondidas. O clima ficou pesado. Luana aguardava do lado de fora. Caminhava devagar pelo jardim, sentindo o corpo mais cansado que o normal. A gravidez avançava, e com ela uma sensibilidade diferente. Era como se tudo ecoasse mais alto. Daniel saiu da reunião com o rosto tenso. Eles não vão facilitar, disse. Nunca facilitaram, ela respondeu. À noite, Luana recebeu uma mensagem anônima no celular. Poucas palavras, frias. Pare enquanto ainda dá tempo. Ela mostrou a Daniel sem dizer nada. Não respondemos, ele disse. Mas guardamos. Isso não me assusta, ela respondeu. Só confirma. Daniel a observou por alguns segundos. Confirma o quê? Que estamos mexendo onde não queriam. O bebê se mexeu forte. Luana levou a mão à barriga instintivamente. Às vezes acho que ele sente quando a verdade se aproxima, disse. Daniel sorriu de leve, pela primeira vez em dias. Talvez ele esteja chegando para lembrar que nada fica enterrado para sempre. Naquela madrugada, Daniel tomou uma decisão silenciosa. Pegou um pendrive antigo, guardado há anos, e colocou dentro de um envelope. Não era prova direta, mas ligava nomes, datas e ordens. No envelope, escreveu apenas uma frase. Se algo acontecer comigo. Ele não contou a Luana. Ainda, os dias seguintes foram de preparação invisível. Nada foi anunciado oficialmente, mas tudo começou a se mover. Advogados trabalhavam em silêncio. Documentos eram digitalizados. Testemunhas eram contatadas com cuidado. Luana passou a ser mais observada. Não de forma explícita, mas ela sentia. Carros desacelerando perto da casa. Olhares que demoravam demais. Isso não é paranoia, ela disse a Daniel certa manhã. É intuição. Eu sei, ele respondeu. E eu não vou deixar você sozinha nisso. Ele reforçou a segurança, mas sem alarde. Nada que chamasse atenção. Naquela semana, Luana teve uma consulta médica. Daniel insistiu em acompanhá-la. O médico falou em repouso parcial, em atenção redobrada. Estresse afeta mais do que o corpo, disse o médico. Afeta o ambiente em que a criança está sendo formada. Luana assentiu, em silêncio. No caminho de volta, Daniel quebrou o silêncio. E mais. Se você quiser parar, se quiser ir embora... Luana o interrompeu. Não me tire daqui agora, disse firme. Não depois de tudo. Ele entendeu. Aquilo não era mais apenas sobre ele ou sobre a empresa. Era sobre significado. Naquela noite, Luana contou algo que nunca havia dito. Depois que perdi meu marido, eu achei que Deus tinha ido embora, disse, olhando para o escuro. Não fiquei com raiva. Só achei que ele tinha cansado de mim. Daniel ouviu sem interromper. Mas agora, ela continuou, eu não sinto isso. Não sinto conforto. Mas sinto presença. Como se algo estivesse me observando. Não para me poupar, mas para me fortalecer. Daniel engoliu seco. Às vezes penso que esse bebê não veio por acaso, ele disse. Veio para quebrar uma cadeia. Luana sorriu de leve. Mamana. Correntes sempre quebram primeiro por dentro. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo demais. Era o ex-funcionário. Alguém tentou me convencer a ficar quieto, disse ele, com a voz trêmula. Não foi gentil.
Daniel fechou os olhos. Você está seguro? Por enquanto, respondeu. Mas acho que o tempo está acabando. Daniel desligou e ficou parado por longos segundos. Luana o observava da porta. Chegamos naquele ponto, né? Ney, ela disse. Daniel assentiu. Onde não dá mais para voltar. E sem saber, ambos se aproximavam do momento em que escolhas deixariam de ser individuais e passariam a moldar destinos inteiros. A pressão começou a se tornar física. Não vinha apenas de fora, mas do ar, das paredes, do silêncio entre um passo e outro. Daniel sentia como se cada escolha feita nos últimos dias tivesse aumentado o peso do mundo sobre os ombros. Os arquivos avançavam. O que antes eram suspeitas agora ganhavam forma. Datas que coincidiam demais. Ordens dadas por e-mail em horários estratégicos. Relatórios de segurança alterados depois dos acidentes. Nada gritava culpa isoladamente, mas juntos formavam um padrão impossível de ignorar. Luana acompanhava tudo à distância, não por falta de interesse, mas por necessidade de preservar o corpo. O médico insistira. O bebê respondia a cada alteração emocional dela como um sismógrafo vivo. Mesmo assim, ela sentia tudo. Sentia que algo grande se aproximava. Não como ameaça apenas, mas como ruptura. Numa tarde silenciosa, Daniel entrou no quarto onde Luana descansava. Ela estava sentada, apoiada por travesseiros, a mão repousando sobre a barriga. O rosto não mostrava medo, mas uma espécie de aceitação madura. Ele parou na porta por alguns segundos antes de entrar. Observou aquela cena simples e percebeu o quanto sua vida inteira havia sido construída ignorando exatamente aquilo. Presença, humanidade, consequência. Sentou-se perto, sem tocar. Ele contou sobre o ex-funcionário, sobre as tentativas de silenciamento, sobre os nomes que apareciam nos documentos. Pessoas que frequentavam os mesmos eventos, assinavam os mesmos contratos, discursavam sobre ética em palcos iluminados. Luana ouviu tudo com calma. Quando ele terminou, ela respirou fundo. Ela disse que sempre soube que a verdade não viria limpa. Que justiça real nunca é confortável. Que o sistema se protege porque foi feito por homens com medo de perder poder, não por homens comprometidos com responsabilidade. Daniel percebeu então que Luana nunca foi frágil. Apenas foi forçada a ser silenciosa. Naquela noite, o bebê se mexeu com força incomum. Luana sentiu uma emoção estranha, algo entre alerta e esperança. Como se aquela vida pequena estivesse marcando presença no mundo antes mesmo de nascer. Daniel ficou acordado até tarde. Separou documentos, fez cópias, deixou instruções. Não por paranoia, mas por consciência. Quando a verdade começa a se mover, ela exige preparo. Antes de dormir, ele escreveu uma carta curta. Não era confissão, era posicionamento. Não se desculpava, assumia. Guardou a carta junto ao envelope antigo. Do lado de fora, a cidade seguia normal. Pessoas jantavam, riam, planejavam o dia seguinte. Sem saber que decisões silenciosas estavam prestes a tocar muito mais vidas do que imaginavam. O dia amanheceu pesado, como se o céu carregasse algo não dito. Daniel sentiu isso ao acordar. Luana também. Não trocaram palavras sobre, mas ambos sabiam. O ex-funcionário chegou mais cedo do que o combinado. O rosto estava diferente. Não machucado, mas alterado. Como alguém que havia passado a noite inteira negociando consigo mesmo. Ele trouxe mais do que relatos. Trouxe provas. Áudios antigos. Mensagens salvas por medo, não por coragem. Registros que até então, ele acreditava que nunca usaria. Daniel ouviu tudo em silêncio. Cada segundo parecia deslocar algo dentro dele. Não era choque. Era confirmação. Luana não participou da conversa, mas sentia o clima mudar na casa. O ar mais denso. O ritmo mais lento. Como se o tempo estivesse se preparando para algo. Depois que o homem foi embora, Daniel caminhou até o quintal. Ficou ali parado por longos minutos. Pela primeira vez, entendeu que sua fortuna não o protegia daquele momento. Nada protegia. Luana se aproximou devagar. Ela disse que não queria vingança, que nunca quis. Disse que a dor não se resolve transferindo culpa, mas impedindo repetição.
Disse que seu maior medo não era o passado, mas o futuro se repetir para outros. Daniel ouviu tudo como alguém que finalmente entende a língua que sempre ignorou. Ele contou então sobre o envelope, sobre o pendrive, sobre a carta. Não como ameaça, mas como precaução. Luana fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia firmeza. Ela disse que aquele filho não nasceria como símbolo de tragédia. Nasceria como ruptura. Como consequência viva de uma verdade que não aceitou ser enterrada. Naquela noite, uma contraofensiva silenciosa começou. Pessoas influentes se moveram. Convites surgiram. Propostas de acordo. Tentativas de suavizar o que não podia mais ser suavizado. Daniel recusou tudo. Não por heroísmo, mas porque já não conseguiria dormir fingindo que não sabia. Luana sentiu o bebê se acalmar. Como se algo estivesse sendo alinhado dentro dela. Nenhum deles sabia exatamente como aquilo terminaria. Mas ambos sabiam que haviam ultrapassado o ponto onde a covardia se disfarça de prudência. E sem perceber, estavam preparando o terreno para algo maior do que justiça. Algo que não se anuncia. Algo que transforma. O parto aconteceu numa madrugada silenciosa, daquelas em que o mundo parece suspenso. Não houve urgência caótica, nem sirenes dramáticas. Apenas o tempo fazendo o que sempre faz quando algo verdadeiro precisa nascer. Daniel estava ali. Não como empresário. Não como responsável indireto por tragédias antigas. Estava ali como alguém que finalmente havia aprendido a permanecer. Luana enfrentou a dor com uma força que não vinha do corpo, mas da história inteira que carregava. Cada contração parecia fechar um capítulo antigo e abrir outro, mais limpo. O médico dizia que estava tudo bem, mas o que realmente importava era algo que ninguém ali poderia medir. Quando o choro do bebê ecoou pela sala, não foi apenas um nascimento. Foi silêncio quebrado. Daniel sentiu algo que nunca havia sentido em nenhuma sala de reunião, em nenhuma assinatura milionária, em nenhum aplauso público. Sentiu responsabilidade viva. Não abstrata, não jurídica, viva. Luana segurou o filho com cuidado, como quem segura o futuro com as duas mãos. Não havia lágrimas exageradas. Havia presença. Havia paz cansada. Havia encerramento. Nos dias seguintes, a verdade veio à tona. Não em manchetes sensacionalistas, mas em processos firmes, em investigações inevitáveis, em consequências reais. Nomes caíram. Contratos foram rompidos. Sistemas começaram a ranger. Daniel perdeu dinheiro, perdeu prestígio, perdeu aliados antigos. Mas ganhou algo que nunca soubera que estava faltando. Lucidez. Luana não buscou holofotes, recusou entrevistas, não quis ser símbolo, quis ser mãe, e foi. Daniel criou um fundo real, não um gesto público. Um compromisso silencioso. Famílias afetadas. Trabalhadores esquecidos. Histórias interrompidas. Nada disso virou propaganda. Virou reparo possível. Alguns meses depois, numa tarde comum, Daniel visitou Luana. A casa agora era simples, clara, viva. O bebê dormia tranquilo. Respirava como quem não carrega dívidas do mundo. Daniel observou aquela cena por longos segundos. Percebeu que aquele era o único lugar onde sua vida fazia sentido sem explicação. Luana olhou para ele e disse algo que não soava como perdão, mas como verdade. Ela disse que o milagre não foi o dinheiro, nem a justiça tardia, nem a mudança do sistema. O milagre foi alguém escolher não virar o rosto quando finalmente enxergou. Daniel saiu dali entendendo algo que nunca aprendera nos livros. Que algumas histórias não existem para comover. Existem para transformar. E aquele bebê, que um dia foi apenas uma gravidez invisível aos olhos do mundo, havia mudado destinos inteiros sem dizer uma única palavra. Porque às vezes, o maior milagre não é o que acontece no corpo. É o que finalmente acontece na consciência.